Voltamos, minha gente. Esperar o Alessandro entrar aqui de novo. Voltem, voltem, por favor. Vamos voltando, vamos voltando. E voltando. Oi, 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 oi. Vamos voltando. Alessandro, eu não tô conseguindo te chamar. Ah, agora. Aê! Voltei. Voltou. Do nada, como diz as crianças, apareceu aí. E aí, olha o que o anjo fala para eles, né? Quando tu e Sara fazias oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. Isso é de uma profundidade e de uma experiência sobrenatural tão grande, tão palpável para nós. Imagina que no momento de profunda dor, né, que eles estavam vivendo enquanto rezavam, um momento de oração assim, e é tendencioso quando a gente está no momento sofrendo uma pressão muito grande, um momento de muita dor, é tendência humana a gente desacreditar. É uma tendência humana. Você, meu Deus, Sim. mas onde o senhor está, né? Quantos santos fizeram essa pergunta para Deus? Onde o senhor estava? Santo Antão, quando apanha lá do diabo, ele pergunta para o Senhor, né? Mas onde o senhor estava quando eu estava apanhando? E Jesus responde, eu estava aqui, mas é que eu gosto de ver você lutar. Então, imagina, cada oração, cada súplica nossa, mesmo em meio às lágrimas e sofrimentos, o nosso anjo da guarda está diante de nosso Senhor apresentando isso a Deus. É maravilhoso tocar nisso aqui. Eu fazia o mesmo. Agora, gente, eu chorei muito ao ler isso aqui pela segunda vez. Quando ele fala, eu fazia o mesmo quando você enterrava os mortos. Pense Caramba. nisso. É assim, eu me emociono. E quando ele Caramba. diz, A gente não tá sozinho. não, é isso. É isso. Nós não estamos sozinhos. Enquanto você enterrava os mortos, sabe que chega um momento da vida, eu vou chorar, vai borrar minha maquiagem. Chega um momento da vida que você faz algo que você pensa, eu tô sozinho nisso, não é? Chega um momento da vida que você está Aham. fazendo algo que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo, você fala, ah, vou continuar, mas eu devo estar sozinho aqui. E aí ele fala para Tobias, enquanto você enterrava os mortos, eu estava lá diante de Deus, apresentando a sua esmola. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu estava lá mostrando para Deus enquanto as pessoas zombavam de você, enquanto as pessoas caçoavam da sua prática, né? Que era isso que os vizinhos dele faziam. Eu estava diante de Deus apresentando. É profundo demais, né? E aí ele continua Vale a aqui. pena ser fiel a Deus. Vale a pena, vale a pena. E ele traz um dado aqui, gente, que lá no início do livro, quando a gente leu, que Tobit, ele estava jantando com a família, e aí o filho entra e fala, tem um homem morto na praça. Ele larga o prato imediatamente e vai lá enterrar o morto. E aí o anjo fala para ele aqui, quando não hesitaste em te levantares da mesa, deixando a refeição para ir sepultar o morto, eu fui enviado para provar a tua fé. Caramba. É muito lindo isso aqui. É de uma profundidade inenarrável mesmo, né? E Deus enviou-me ao mesmo tempo para curar-te e a tua nora Sara. Aí ele fala, eu sou Rafael. 7 anjos que estão
estão sempre presentes e têm acesso junto à glória de Deus. É lindo demais, eu não consigo ficar sem chorar. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos. Imagina a pureza, a retidão, né? Eu até anotei aqui no roteiro que eu fiz aqui para a gente conversar. A retidão de Tobit foi o que atraiu a glória de Deus. A retidão dele, a capacidade dele de abrir mão daquilo que era conforto para ele, né? E fazer o que pedia a palavra de Deus, a esmola. Essa era a fama dele entre os homens. Tanto que Gabael fala Sim. isso, né? Aquele homem que dá esmola, essa era a fama dele, mas não era só a fama dele entre os homens, era a fama dele no céu. No céu ele era conhecido como aquele que enterrava os mortos. Então o Rafael fala, eu sou um dos 7 que estão diante da glória de Deus. E olha o que um homem reto atrai para a sua própria vida. Um dos 7 que estão diante da glória de Deus, Deus envia para curar. Olha a hierarquia dos anjos, teriam outros que Deus poderia enviar. Teriam outros abaixo. Sim. Mas Deus envia o arcanjo Rafael, porque a retidão de Tobit é como uma fumaça agradável, né? As narinas de Deus subiu. Quando um homem é reto, quando a gente busca a santidade, a nossa fama, ela sobe ao céu, eu não tenho dúvida disso. E Deus se inclina. Deus sabe que a gente não pode subir, né? Ele sabe que a gente não tem condições de se elevar ele sozinho. Então ele se inclina. E quantas experiências nós já temos, talvez tenhamos vivido com os anjos assim? Quantas experiências sobrenaturais a gente já tenha vivido dessa maneira, dessa magnitude e não percebeu? Porque eles, em todo tempo aqui... Gente, é uma leitura que eu fiz, você fez, que eu falei, meu Deus, mas era óbvio que não era outra malta coisa disso. É possível que eles perceberam que não era. Claro que eles não perceberam. Né? É a pureza do coração. E Deus, a gente só conhece a Deus. É maravilhoso isso quando ele se revela. Aqui está provado isso. Todas as coincidências que Azarias foi fazendo Tobias viver e toda a família deles, mas a gente só conhece a Deus quando Deus se revela. E quando a gente tem um coração reto, quando a gente tem um coração submetido a Deus, ele se revela. Ele se revela. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não sinta, como tantos santos viveram essa ausência de Deus, essa presença invisível, mas quando ele quer que a gente o note, ele se revela, né? E aí a gente tem que dar toda a glória a Deus. Eu estou emocionado aqui. Você vê que tudo por causa desse senhorzinho, Tobit. Esse homem humilde, que dali nasceu tudo. Dali nasceu o Tobias. Dali, né, corrigiu a Ana. E nasceu tudo esse senhorzinho humilde. Quantas pessoas humildes a gente não conhece por aí, que tem uma fé muito profunda, né? Muito profunda que a gente não sabe. Né? Quantos anjos de Deus não estão neste momento socorrendo tantas pessoas? Tantas pessoas. Tem vários livros sobre relatos de anjos, né? Os anjos estão em ativa. Né? Tobias não é só um livro antigo. Tobias é um retrato daquilo que como Deus age muitas vezes. Muitas vezes Deus escolhe agir através dos seus anjos. Né? O céu inteiro está rezando por ti, é assim que a gente canta. Se for preciso, nós estamos aqui. Então, os anjos de Deus realmente, eles são reais. Não são mitologia, não. Eles estão aí realmente trabalhando. E eles gostam de se ocultar, eles gostam mesmo de ficar, né? Que ele apareça e não eles, que Jesus apareça, né? Mas eles estão aí servindo a Deus e servindo e fazendo coisas maravilhosas. A gente precisa abrir os nossos olhos para essa realidade sobrenatural nas nossas famílias. A gente precisa buscar essas virtudes. Né? Numa mística, Jesus falava, né, a pobreza é o meu fraco. Jesus falava, a humildade, a pequenez é o meu fraco. É por esses que eu me debruço.
Esses me tocam profundamente e fazem eu fazer maravilhas, fazem eu fazer os milagres que eu preciso fazer, ao pedido dos fracos, dos humildes, dos pequenos. Então a gente precisa perseverar, mesmo que o mundo for contra, mesmo que o nosso trabalho nos demita, a gente precisa lutar contra o mal e defender as obras de Deus. Hoje defender o aborto, defender a igreja, defender a Santa Igreja, defender as verdades contra tantos Golias que querem destruir a família, principalmente a família, principalmente os filhos, o marido e a esposa. Quantos ataques à família. A gente precisa invocar São Rafael Arcanjo para que proteja as nossas famílias, proteja as nossas casas, proteja os nossos filhos, proteja os nossos netos, proteja as nossas esposas, proteja os nossos maridos contra as influências do diabo, contra as amarras de Satanás, né? Que ele tenta perverter, tenta nos cegar também, né? Essa cegueira que muitas vezes a gente se encontra, não enxergar a solução, é invocar os anjos, invocar a Deus, pedir o socorro do alto. Deus está vivo, meus irmãos. Deus é real. É preciso a gente viver concretamente Deus na nossa história. Deus precisa fazer parte da nossa história, não da nossa ideia. Da nossa vida concreta, Deus precisa fazer parte. E no capítulo 13, né, aí Tobit pega a palavra e com grande alegria ele faz uma prece, né? O capítulo 13 todo é uma prece. Eu só quero pegar aqui alguns versículos, né? O versículo 2, né, que ele fala assim: porque vós prováveis e não há quem possa escapar à vossa mão. Castigou-nos por causa das nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. Gente, isso aqui é de uma profundidade. O cristão é aquele que reconhece: eu sou uma porcaria e eu mereço o castigo divino. Essa ideia de que Deus não castiga, isso não é cristão. Isso não é cristão. Cristão é reconhecer: eu sou uma lástima. Eu mereço o inferno. São Paulo fala isso, né? Nós pecamos e estamos privados da glória de Deus. Quer dizer, o inferno já está certo. Mas a misericórdia, o amor de Deus, vem em socorro à nossa fraqueza. E é esta a nossa confiança. Nós reconhecemos o nosso pecado. Nós não somos cegos ao pecado. O cristão não pode ser cego ao erro, mas ele se arrepende e ele clama misericórdia divina do alto do céu. É interessante isso, né? Ele fala um mistério que Deus, como ele vai falar aqui, conduzi-nos a profundos abismos e deles nos tirais. Tem um padre, um teólogo, que ele fala muito isso na história, né? Deus permitiu as grandes ditaduras na história como que para mostrar e castigar a humanidade, que deu as costas a ele. Ainda assim, esse teólogo tem uma visão muito fiel à tradição, à Bíblia, né, aos santos, e ele fala isso. Para que nós hoje, modernos, voltemos a ter essa visão que é bíblica, que é baseada nos santos, que é baseada na tradição da igreja, é preciso a gente como que perceber a ação de Deus em todas as coisas. Não que Deus diretamente quer o mal, mas ele permite o mal para daí tirar um bem maior. E essa tem que ser a confiança do justo. Por mais que o mal aconteça, ainda que eu atravesse o vale das sombras da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Salmo 23. E ele diz aqui isso de forma, né? Ele fala: convertei-vos, pecadores, e praticai a justiça diante de Deus, na confiança que vos fará misericórdia. Nele me alegrarei de todo o coração. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos. Celebrai dias de alegria, rendei louvores.
E aí vai falar de Jerusalém, cidade santa e tal. E muito bonito, né? O final do livro de Tobias. Quer comentar alguma coisa aqui, Fra? Não. Antes? Pode ser. O final do livro de Tobias, né? E aí ele fala assim: tal foi o cântico de Tobit, capítulo 14. Depois que recobrou a vista, viveu ainda 42 anos e viu os filhos de seus netos. Morreu com a idade de 102 anos. Foi sepultado com muita honra em Nínive. Aos 56 anos tornou-se cego e recobrou a vista aos 60. Quer dizer, 4 anos cego. Todo o resto de sua vida passou na alegria, e a paz de que gozou foi em proporção aos seus progressos no temor a Deus. Gente, cara, olha isso aqui. A paz de que gozou foi em proporção aos seus progressos no temor a Deus. Isso aqui tem que ser marcado com letras de ouro para a nossa vida. A paz que tanta gente quer, a alegria, o prazer, a felicidade, vai vir em proporção ao nosso temor a Deus. Isso é lindo. E aí, ele dá uma recomendação, né? Ouvi, pois, o vosso Pai, meus filhos, servi fielmente o Senhor e procurai o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça, sejam caridosos e esmoleres, da esmola, né? Que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo, fielmente e com todas as suas forças. Gente, o livro tem uma unidade, né? O livro de Tobias tem uma unidade com o discurso e a prática, né? Isso aqui, se lembrem de Deus e o bendigam todo o tempo, fielmente e com todas as tuas forças. É lembrar de Deus, obrigado, Senhor. Acordou, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Hoje, Senhor, hoje tem um problema aí com meu filho, e o serviço, e as contas, tal, e conversar com o Senhor sobre essas coisas. Gente, vamos conversar com o Senhor sobre o saldo da conta corrente. Por que eu estou falando assim de forma brincadeira, mas é tudo. Conversar com o Senhor. Ter uma verdadeira vida pessoal com Jesus. Inclusive os papas, João Paulo II, Bento XVI e o próprio Papa Francisco fala, né? Jesus não é um livro. Jesus é uma pessoa com quem nós temos que nos conviver. Então o cristianismo é conviver com Jesus. Conviver. Viver com. Viver com. Jesus precisa participar da minha vida aqui com Sofia, com a minha esposa, com o João Rafael, com o Pedro Inácio. Fazer parte. Eu conversar com Jesus, reclamar. Quando não ter tempo para rezar, chegar, pô, Jesus, que vacilo meu e tal. Ser sincero. Rezar a vida. Muito bem, Carla. É isso aí, Fran. O tempo todo, eu fico observando aqui essa constituição familiar que a gente tanto tem ouvido falar que se desfez, né? A família moderna hoje, enfim, tantos modelos que se falam. E o tempo todo, ele é o patriarca, né? O tempo todo ele tá sinalizando o que eles devem fazer de agora para frente. É quando você fala desse versículo 8, que ele fala, e agora, meus filhos, eu vos recomendo que sirvais a Deus. Ele vai sinalizando. Ele vai mostrando... Dando direção. Dando a direção. Não só com as palavras, como uma fala, uma explanação bonita, mas é o que ele viveu. Ele vai dizendo o que ele viveu, né? Ele poderia aqui falar como Paulo falou, sede meus imitadores, faz o que eu fiz, dá esmola, louvem a Deus, lembrem-se de Deus, né? Coloquem suas forças todas na verdade, sejam bons, pratiquem a justiça, fazem aquilo que eu fiz. Ele é, de fato, a encarnação
do que um pai de família deve ser, do que um patriarca deve ser, né? Verdade. Toda virilidade, Hã? toda autoridade, virilidade, a santidade que o homem precisa ser. Sim, sim. Não cabe à mulher assumir esse papel. Não cabe à mulher assumir esse patriarcado dentro de uma família. Existe ali alguém, existe um homem, um esposo, no qual Deus depositou a autoridade. E ainda que ele não tenha percebido isso, nosso papel enquanto esposa é ser essa que alavanca essa autoridade, né? É ser essa que é suporte, que dá condições ao homem de viver isso aqui. Embora a Ana, ela tenha os atritos, né, com Tobit ali, mas ele fala, ele tem a palavra, ele tem a autoridade e ela recua. Não como um sinal de escravidão, não, mas de reconhecimento. Era um homem que tinha a bênção de Deus sobre ele. Era um homem que possuía a autoridade de Deus sobre ele. Por quê? Porque ele temia a Deus. Ele temia a Deus. E é isso que a gente precisa cultivar na nossa vida familiar, né? É isso que a gente precisa viver. Esse temor de desagradar a Deus. Em tudo. Então, se eu não vivo a minha vocação, se eu não educo os meus filhos, se eu não sou esse sinalizador, né? O Tobit, eu tenho certeza que a vida inteira de Tobias, ele foi aquele que era lembrado como alguém modelo. Não, mas meu pai fazia isso. Eu lembro que meu pai agia assim. Eu lembro que meu pai falava assim, né? Ele foi lembrado como modelo. Então, Sim. E o que cultivou isso nele foi esse temor de desagradar a Deus. A cada dia um passo. É perceptível na vida dele que ele tinha a presença de Deus à frente de cada ação, de cada tarefa. De cada coisa que ele ia realizar, ele tinha a presença de Deus à frente. Então, se Deus não estiver, gente, é isso que a gente precisa resumir aqui. Se Deus não estiver na nossa vida, a gente não consegue viver em paz. Porque a paz que a gente procura está escondida no temor a Deus. A paz que a gente procura está escondida numa vida agradável a Deus. A paz que os filhos procuram nos pais está escondida numa vida de temor a Deus. Quanto mais temermos a Deus, quanto mais amarmos a Deus, melhores seremos onde quer que a gente esteja. Na vida profissional, na vida familiar, fazendo o que o Senhor chamar, desempenhando a função e a tarefa que Ele chamar. Onde quer que a gente esteja, se o nosso coração estiver em consonância com a vontade de Deus, não importa. Vão aparecer os Rafaéis, os Miguel, não sei como é que fala aqui o plural, Rafael, Miguel, Gabriel, vão aparecer, né? Se o nosso coração está em consonância com a vontade de Deus, não importa o que a gente tenha que enfrentar, ainda que o Senhor tenha que mandar um dos 7 que estão diante dele, ele vai mandar. A gente precisa crer nisso. Quem teme a Deus, quem quer agradar a Deus com a própria vida, não está sozinho, ainda que ande na contramão do mundo. E só para deixar claro, alguém pode dizer assim: ah, isso que a Francesca está falando aí, então agora eu tenho que rezar o tempo todo, ficar só no terço. Não, meu irmão. Não é isso que a gente está dizendo, não é isso que a Francesca falou. A nossa doutrina da igreja e a palavra de Deus na Sagrada Escritura não é isso. Isso é uma deturpação da mente de quem não vive a palavra de Deus. Ele tem essa mitologia na sua cabeça. Deus é muito concreto com a realidade concreta. Deus na Sagrada Escritura, a igreja na sua doutrina, fala muito sobre a importância da vivência familiar. Não é só ficar rezando, não. É viver, sim, em família. Então é algo muito concreto. E a gente precisa sentar na escola de Jesus e aprender o que é ser família segundo o coração de Deus. A gente precisa buscar comprar livros que nos ensinem. A gente precisa voltar a reaprender, porque a gente aprendeu tudo torto, infelizmente. Você me fez lembrar, eu vou fazer uma live, não sei se eu consigo fazer essa semana ainda, mas estou programada para fazer, sobre Santa Francisca Romana. E ela, você me fez lembrar, cada vez que um filho nascia,
ela diminuía o tempo de oração para educar o filho, para ter mais tempo para educar. E ela sabia, ela teve várias experiências místicas, né? Mas ela sabia que cada filho que nascesse, ela precisava diminuir o tempo de oração, porque agora a vocação dela se ampliava. Ela tinha mais alguém que dependia dela, né? Então, não é se ausentar. Eu falo por mim, Alessandro, eu usei muitas vezes a oração como fuga da minha obrigação familiar. Eu olho para o meu início do casamento e falo assim, Paulinho ficou porque ele ama mesmo, porque senão ele tinha ido embora. Porque eu, às vezes, entrava para o quarto ali, se eu quisesse rezar 2 horas, eu ia ficar ali as 2 horas seguidas, entendeu? Ainda que eu tivesse uma roupa para lavar, uma comida para fazer, eu ia atrasar tudo para rezar. Mas essa não é a vontade de Deus. Porque a minha obrigação é uma oferta agradável a Deus. A comida feita, a casa arrumada, um filho educado, cheiroso, tomado banho. Isso é uma oferta agradável a Deus. E também pode ser uma oração, né? Se eu tiver entre parar para rezar o terço e ensinar o dever de casa ao meu filho, eu preciso estar ali ensinando o dever de casa ao meu filho. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou fazer a minha oração, né? Porque a dinâmica familiar é o que promove santidade, quando eu sou vocacionado ao matrimônio. Então, não é se ausentar da obrigação para viver uma vida de clausura. Se nós somos vocacionados ao matrimônio, é olhar para esse livro aqui como um norte. É olhar como um norte. Os pais estavam cuidando dos filhos, os filhos estavam honrando os pais e todos temiam a Deus. É isso. Cada um no seu lugar, respondendo o seu chamado e temendo a Deus. Se a gente conseguir viver isso, que é o mais simples, né? É porque a gente complica as coisas. Se a gente conseguir viver isso, nós vamos estar respondendo à convocação que a vida que Deus nos deu está fazendo todos os dias, né? Principalmente para nós que somos família. Pessoal, leia o livro de Tobias. Leia o livro de Tobias. Francesca, muito obrigado por essa live. Maravilhoso. Fiquei muito edificado. Vamos fazer outras. Vamos fazer outras. Vamos fazer sim. Vamos fazer uma oração, finalizando. Eu estou com a oração aqui, é São Rafael. Eu vou ler ela, vou rezar ela. E depois você fecha de forma espontânea. Tudo bem? Tá bom. Antes eu vou fazer um jabá. Pode se fazer? Claro. Eu estou lendo essa oração tirado do livro Quaresma Meditativa São Miguel Arcanjo. Lembra desse livro, Fran? Lembro. A Francesca fez a apresentação desse e-book. Primeiro que eu escrevi, eu fui organizador, né? Não fui autor, fui organizador. Então, eu fiz uma compilação de uma verdadeira introdução à angiologia. Você vai entender o que são os anjos, né? Fala sobre os anjos, a hierarquia, se os anjos existem, não existem. Então, assim, esse e-book eu recomendo muito que se faça, que se leia, né? Quaresma Meditativa. Então, tem 40 textos sobre os anjos. E aqui a gente está na página sobre o arcanjo Rafael. Eu vou então fazer a oração. E aonde que encontra o link? No link da minha bio tem. Aí tem que ir lá na minha bio, aí tem um link lá. Livro Quaresma de São Miguel. Tá bom? Aí, isso. Aí a moça falou aqui, há 4 anos faço a Quaresma de São Miguel. A Quaresma tem as orações, né? Tá aqui no início. Mas o objetivo desse livro é uma quaresma meditativa. Então tem textos para você ler mesmo, para você aprender sobre a doutrina da igreja, sobre os santos. Tá? Aonde eu encontro? Tá perguntando a Luciana. Na minha bio, você vai clicar lá no link da minha bio, e aí lá vai abrir lá livro digital ou livro físico, que você preferir adquirir. Tá bom? Vamos rezar então? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por todo esse momento, Jesus. Muito obrigado. Pedimos a intercessão de São Rafael Arcanjo sobre nossas famílias, sobre todas as famílias que estão aqui, que vão escutar essa mensagem. Oração a São Rafael.
Fica conosco o arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso arcanjo Rafael, que dignastes tomar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias, ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro nos momentos das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos todas as influências do inferno. Ensinai-nos a viver neste espírito de fé, que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e as utilizar para a salvação das almas. Obtende-nos a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirigi-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduzi-nos ao céu. Assim seja. Amém. Amém. Confiamos a Ti, Senhor, pelas mãos dos nossos anjos da guarda, as nossas famílias. Recebe, Senhor, nessa hora, nós Te apresentamos, pela intercessão da bem-aventurada família de Nazaré e dos nossos anjos da guarda, toda a realidade familiar de quem está aqui conosco, a nossa realidade familiar, Senhor. E pedimos que o Senhor derrame sobre nós a graça de viver aquilo que essa família do livro de Tobias viveu. Amém. A graça de sermos pais, de sermos filhos e conservar em nosso coração um profundo temor ao Senhor. Para que nosso coração não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda da sua santíssima vontade, Senhor. Ajuda-nos a responder ao chamado que o Senhor mesmo nos fez. Forja no nosso coração o desejo da santidade. Forja-nos santos todos os dias, através das nossas obrigações ordinárias. Que nós Te encontremos, Senhor, escondido no rosto de cada filho, dos nossos cônjuges, da convivência familiar. Que nós Te encontremos, Senhor, como dizia Santa Teresa de Ávila, no meio das panelas. Que nós Te encontremos, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida para a Tua glória. Que nós possamos chegar no fim último, que é o céu, o paraíso, com os mesmos louvores que Tobit carregou nos lábios. Que nós possamos, Senhor, chegar no último dia, Te bendizendo e sendo como uma seta para a vida daqueles que ficam. Vale a pena servir a Deus, conservar-se no caminho dele, dar a esmola e glorificá-lo. Te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Mãe, recebe as nossas famílias aí no Teu Imaculado Coração. Intercede ao Teu Filho Jesus, para que sejamos famílias santas. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, nós agradecemos todo mundo que ficou conosco aqui até nessa hora. Né? Depois vocês compartilhem essas lives com as pessoas, né? Envie para os amigos, para as famílias. Eu tenho certeza que vai ser edificação para a vida de muita gente, né? Ale, tamo junto. Muito obrigado, Fran. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Experiência maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Tá? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.